Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós, a leitura, a audição dos ouvintes. Peço a vossa graça, Senhor, a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Mãe Santíssima e todo o céu, a vossa bênção. Obrigado, Senhor. Eu vou ler o Diário da Santa Faustina, parágrafo 330. Uma vez o confessor me pediu para que eu rezasse em sua intenção. Comecei uma novena à Mãe de Deus. Essa novena consistia em rezar 9 vezes a Salve Rainha. No final da novena, vi a Mãe Santíssima com o menino Jesus nos braços e vi também o meu confessor, que estava ajoelhado a seus pés e conversava com ela. Não compreendi o que dizia a Mãe Santíssima, pois eu estava ocupada em conversar com o menino Jesus, que desceu dos braços dela e aproximou-se de mim. Não me cansava de admirar a sua beleza. Ouvi depois algumas palavras que a Mãe Santíssima lhe dizia, mas não ouvi tudo, e são as seguintes: não sou apenas a Rainha do céu, mas também a Mãe de misericórdia e tua Mãe. E nesse momento estendeu a mão direita, na qual segurava o manto, e cobriu com ele o sacerdote. Nesse momento, a visão desapareceu. Parágrafo 331. Ó, que grande graça é ter um guia da alma! Progride-se mais depressa na virtude. Conhece-se mais claramente a vontade de Deus. Cumpre-se mais fielmente essa vontade divina. Anda-se por um caminho certo e seguro. O guia sabe contornar os rochedos contra os quais a alma poderia quebrar-se. Deus me deu essa graça bastante tarde, mas alegro-me muito com ela, vendo como Deus se conforma com os desejos do guia espiritual. Cito um fato entre os milhares que me acontecem. Como de costume, à noite, eu estava pedindo a Nosso Senhor para me fornecer os assuntos para a meditação de amanhã. Recebi a resposta: medita sobre o profeta Jonas e sobre a sua missão. Agradeci ao Senhor, mas na minha alma comecei a refletir: que meditação diferente das outras. Todavia, com toda a força da alma, procurava refletir e encontrei a mim mesma nesse profeta, no sentido de que também eu muitas vezes me excuso diante de Deus, pensando que uma outra pessoa cumpriria melhor a sua santa vontade. E não compreendo que Deus pode tudo e que tanto melhor aparecerá o seu poder quanto mais imperfeito é um instrumento. Deus esclareceu-me isso. À tarde era a confissão da comunidade. Quando apresentei ao diretor da minha alma o medo que me envolve em virtude dessa missão, para a qual Deus está me utilizando como um instrumento incompetente, respondeu-me o diretor espiritual que, queiramos ou não, somos obrigados a cumprir a vontade de Deus, e deu-me o exemplo do profeta Jonas. Terminada a confissão, fiquei pensando de onde o confessor sabia que Deus me havia mandado meditar sobre Jonas, pois não lhe falei disso. Então ouvi estas palavras: o sacerdote, quando me substituiu, não é ele quem age, mas eu através dele, e os seus desejos são meus desejos. Vejo como Jesus defende os seus representantes. Ele mesmo se faz presente nas ações dele. Parágrafo 332, quinta-feira.
Quando comecei a hora santa, queria me concentrar na agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras. Então, ouvi na minha alma a voz: medita sobre os mistérios da encarnação. E de repente, surgiu diante de mim o menino Jesus, radiante de beleza. Disse-me quanto agrada a Deus a simplicidade da alma. Embora a minha grandeza seja inconcebível, convivo somente com os pequeninos. Exijo de ti a infância espiritual. Parágrafo 333. Vejo agora claramente como Deus age através do confessor e como é fiel nas suas promessas. Há 2 semanas que o confessor manda que eu reflita sobre essa infância espiritual. No começo eu senti uma certa dificuldade, mas o confessor, não levando em conta a minha dificuldade, ordenou que eu continuasse a meditar sobre essa infância espiritual. Na prática, essa infância se manifesta da seguinte maneira: a criança não se preocupa com o passado nem com o futuro, mas aproveita o momento presente. Quero estimular na irmã essa infância espiritual e faço muito questão disso. Parágrafo 334. Vejo como o Senhor está atendendo aos desejos do confessor, dado que agora não se apresenta diante de mim como um mestre, na plenitude das forças e da sua maturidade humana, mas como uma criancinha. É o Deus transcendente a todo o entendimento, que desce a mim como uma criancinha. Contudo, o olhar da minha alma não se detém nessa aparência. Embora assumais a força de uma criancinha, eu vejo em vós o Senhor dos Senhores, imortal e ilimitado, a quem glorificam dia e noite os espíritos puros, por quem ardem os corações dos serafins como o fogo do mais puro amor. Ó Cristo, ó Jesus, desejo superá-los no amor para convosco. Peço-vos desculpas, espíritos puros, pela ousadia de me comparar a vós. Eu sou o abismo da miséria, o precipício do nada, mas vós, ó Deus, que sois o abismo inconcebível da misericórdia, absorvei-me com o calor do sol, absorvei-me como o calor do sol absorve uma gota de orvalho. O vosso olhar amoroso preenche todo o abismo. Sinto-me imensamente feliz por essa imensa grandeza de Deus, e só entrevê-la me basta para ser feliz por toda a eternidade. Parágrafo 335. Em determinado momento, quando vi Jesus em forma de uma criancinha, perguntei: Jesus, por que agora conviveis comigo, assumindo a forma de uma criancinha? Afinal, assim mesmo, eu reconheço em vós o Deus inconcebível, meu Criador e Senhor. Jesus me respondeu que, enquanto eu não aprender a simplicidade e a humildade, conviverá comigo como uma criancinha. Parágrafo 336. 1934. Durante a Santa Missa, na qual Nosso Senhor estava exposto no Santíssimo Sacramento, vi, antes da Santa Comunhão, 2 raios que saíam da Santíssima Hóstia, iguais aos que estão pintados na imagem, um vermelho, outro pálido. Refletiam-se em cada uma das irmãs e nas educandas, mas não em todos da mesma maneira. Em algumas, mal estavam esboçados. Deu-se isso no dia em que terminou o retiro das meninas.
Parágrafo 337, 22/11/1934. Em determinado momento, o diretor espiritual mandou que eu refletisse profundamente sobre mim mesma e me examinasse para ver se não tinha algum apego a alguma coisa ou criatura, ou a mim mesma, e se não havia em mim tagarelice desnecessária, porque tudo isso impede que Nosso Senhor se sinta à vontade na minha alma. Deus tem ciúme do nosso coração e quer que amemos somente a Ele. Parágrafo 338. Quando comecei a refletir profundamente sobre mim mesma, não percebi que tivesse apego a qualquer coisa, mas, como em todas as minhas coisas, também aqui tinha receio de mim e não confiava em mim mesma. Cansada com essa investigação minuciosa, fui diante do Santíssimo Sacramento e roguei ao Senhor com toda a força da minha alma: Jesus, esposo meu, tesouro do meu coração, vós sabeis que conheço somente a vós e não conheço outro amor além de vós. Mas, Jesus, se eu tiver que me apegar a qualquer coisa além de vós, peço-vos e suplico-vos, Jesus, pela força da vossa misericórdia, enviai-me à morte imediatamente, porque prefiro 1000 vezes morrer a ser infiel a vós na mínima coisa. Parágrafo 339. Nesse momento, Jesus surgiu de repente diante de mim, vindo não sei de onde, resplandecente de beleza incriada, vestido de branco e com os braços erguidos. Disse-me estas palavras: minha filha, o teu coração é o meu repouso e o meu agrado. Nele encontro tudo o que me nega tão grande número de almas. Diz isso ao meu representante. E nesse momento não vi mais nada, apenas todo um mar de consolos inundou a minha alma. Parágrafo 340. Compreendo agora que nada me pode deter no meu amor para convosco, Jesus, nem o sofrimento, nem as contrariedades, nem o fogo, nem a espada, nem a própria morte. Sinto-me mais forte que tudo isso. Nada pode ser comparado com o amor. Vejo que as mínimas coisas realizadas por uma alma que ame sinceramente a Deus têm um valor imenso aos olhos dos seus santos. Parágrafo 341. 11/5/1934. Certo dia pela manhã, quando abria o portão para deixar entrar o nosso pessoal, que distribuem o pão, entrei por um momento na capela para fazer uma visita de 1 minuto a Jesus e renovar as intenções do dia. Ó Jesus, eis que hoje ofereço todos os sofrimentos, mortificações, orações na intenção do Santo Padre, para que aprove a festa da misericórdia. Mas Jesus, tenho mais uma palavra para vos dizer. Estou muito admirada por me mandardes falar dessa festa da misericórdia, visto que uma festa assim, dizem-me, já existe. Então, por que tenho que falar disso? E Jesus me respondeu: quem dos homens sabe dela? Ninguém. E até aqueles que devem divulgar e ensinar os homens sobre a misericórdia, eles mesmos, muitas vezes, não o sabem. Por isso desejo que esta imagem seja solenemente abençoada no primeiro domingo depois da Páscoa.
e que receba veneração pública, para que toda a alma possa saber disso. Faz uma novena na intenção do Santo Padre, a qual deve consistir em 33 atos, isto é, na repetição de tantas vezes da oração à misericórdia que te ensinei. Parágrafo 342. O sofrimento é o maior tesouro na terra. Purifica a alma. No sofrimento, conhecemos quem é nosso verdadeiro amigo. O verdadeiro amor é medido com o termômetro dos sofrimentos. Parágrafo 343. Jesus, agradeço-vos pelas pequenas cruzinhas diárias, pelas contrariedades nos meus planos, pelas dificuldades na vida em comum, pela má interpretação das minhas intenções, pela humilhação que sofro dos outros, pelo procedimento rude comigo, pelos julgamentos injustos, pela saúde fraca e pelo esgotamento físico, pela abnegação da vontade própria, pelo aniquilamento do próprio eu, pela incompreensão em tudo, pelo transtorno de todos os meus planos. Agradeço-vos, Jesus, pelos sofrimentos interiores, pela aridez do espírito, pelos temores, medos e incertezas, pelas trevas e pela espessa obscuridade interior, pelas tentações e diversas provações, pelos tormentos que são difíceis de exprimir e especialmente por aqueles em que ninguém nos compreenderá, pela hora da morte, pela dificuldade da luta nela, por toda a sua amargura. Agradeço-vos, Jesus, que fostes o primeiro a beber desse cálice de amargura, antes de o entregardes a mim, já atenuado. Eis que aproximei os lábios do cálice da vossa santa vontade. Seja feito em mim tudo de acordo com o vosso querer. Seja feito comigo o que a vossa sabedoria planejou antes dos séculos. Desejo esgotar o cálice dos destinos até a última gota, sem investigar seus significados na amargura. Está a minha alegria, no desespero a minha confiança. Em vós, Senhor, tudo o que dá o vosso coração de Pai é bom, mas não em vós, Senhor, tudo o que dá o vosso coração de Pai é bom, não preferindo consolos às amarguras, nem amarguras aos consolos. Por tudo vos agradeço, Jesus. Minha delícia é contemplar-vos, Deus inconcebível. Nessas misteriosas experiências permanece o meu espírito. Aí sinto que estou na minha casa, conheço bem a morada de meu esposo. Sinto que não existe em mim uma gota de sangue sequer que não esteja inflamada de amor para convosco. Ó beleza não criada, quem vos conhece uma vez, nada mais pode amar. Sinto o abismo extremo da minha alma e nada pode preenchê-la, a não ser o próprio Deus. Sinto que estou afundando nele como um grãozinho de areia no oceano profundo. 20/12/1934. Parágrafo 344. Em determinado momento à noite, quando entrei na cela, vi Nosso Senhor exposto no ostensório, como se fosse ao ar livre. Aos pés de Jesus estava o meu confessor, e atrás dele um grande número de eclesiásticos de alto grau, cujas vestes eu nunca tinha visto, a não ser nesta visão. E atrás deles havia membros da vida consagrada, mas além vi grandes multidões de pessoas
que a minha vista não podia abarcar. Vi saindo da hoste esses dois raios, tal como na imagem, que se uniram estreitamente, mas não se misturaram, e passaram às mãos do meu confessor, e depois às mãos desses religiosos. De suas mãos passaram às pessoas e voltaram à hoste. E nesse momento me vi na cela, como se mal tivesse acabado de entrar. Parágrafo 345, 22/12 de 1934. Quando durante a semana tive que ir confessar-me, encontrei o meu confessor celebrando a Santa Missa. Na terceira parte da missa, vi o menino Jesus, um pouco menor do que de costume, e com uma túnica diferente, roxa, pois normalmente tem uma branca. Parágrafo 346, 24/12 de 1934. Véspera de Natal. Pela manhã, durante a Santa Missa, senti a proximidade de Deus e o meu espírito irresistivelmente mergulhou nele. Então ouvi estas palavras: Tu és minha agradável morada, em ti repousa o meu espírito. Após essas palavras, senti o olhar do Senhor no fundo do meu coração, e vendo a minha miséria, humilhava-me em espírito e admirava a grande misericórdia de Deus que fez esse Senhor Altíssimo aproximar-me de uma tão grande miséria. Durante a Santa Comunhão, a alegria inundou a minha alma. Sentia que estou estreitamente unida com a divindade. A sua onipotência envolveu todo o meu ser. Ao longo do dia, senti a proximidade de Deus de uma maneira especial e, embora as obrigações, durante todo este tempo, não me permitisse ir por um momento sequer à capela, não houve momento em que eu não estivesse unida com Deus. Sentia-o em mim de maneira mais sensível do que em outras ocasiões. Saudava sem cessar a Mãe de Deus, procurando adentrar no seu espírito, e pedia-lhe que me ensinasse o verdadeiro amor a Deus. Então ouvi estas palavras: Esta noite, durante a Santa Missa, partilharei contigo o segredo da minha felicidade. Tivemos a ceia antes das 6 horas. Apesar da alegria e da algazarra exterior que ocorre por ocasião da partilha do pão ázimo, pela troca de votos e felicitações, nem por um momento perdi a consciência da presença de Deus. Após a ceia, apressamo-nos com o serviço e às 9 horas pude ir à capela para a adoração. Recebi autorização para não me deitar logo, mas esperar a missa do galo. Fiquei imensamente feliz, pois das 9 à meia-noite tinha o tempo livre. Das 9 às 10 fiz a adoração na intenção dos meus pais e de toda a minha família. Das 10 às 11 fiz a adoração na intenção do meu diretor espiritual, primeiramente agradecendo a Deus por se ter dignado dar-me esse grande auxílio visível na terra, como me havia prometido, e também pedi a Deus luzes para que Ele pudesse conhecer minha alma e dirigir-me de acordo com a vontade de Deus. Das 11 à meia-noite, rezei pela Santa Igreja e pelo clero, pelos pecadores, pelas missões, pelas nossas casas. Ofereci as indulgências pelas almas do purgatório. Meia-noite. Parágrafo 347. Meia-noite, 25/12 de 1934. Missa do Galo.
Logo que teve início a Santa Missa, começou a envolver-me o recolhimento interior e a alegria inundou a minha alma. Durante o ofertório, vi o menino Jesus sobre o altar, de uma beleza incomparável. O menino ficou olhando para todos, o tempo todo, estendendo as suas mãozinhas. No momento da elevação, não olhava para a capela, mas para o céu. Após a elevação, novamente olhava para nós, mas por pouco tempo, porque, como de costume, foi partido e consumido pelo sacerdote. Nesta altura, já tinha a túnica branca. No dia seguinte, tive a mesma visão, e no terceiro dia também. É difícil expressar a alegria que eu sentia na minha alma. Essa visão repetiu-se em 3 santas missas, da mesma maneira que nas primeiras. Parágrafo 348, ano de 1934. Primeira quinta-feira depois do Natal. Esqueci completamente que era quinta-feira e por isso não fiz a adoração. Junto com as irmãs, fui ao dormitório às 9 horas. Estranhamente, não conseguia dormir. Parecia-me que ainda não havia cumprido alguma coisa. Mentalmente, passei em revista as minhas obrigações e não era capaz de me lembrar do que fosse. E isso durou até às 10 horas. Às 10 horas, vi a face do Senhor martirizado. Então Jesus disse-me estas palavras: esperei por ti para partilhar contigo o sofrimento, pois quem compreende melhor o meu sofrimento do que a minha esposa? Pedi perdão a Jesus pela minha tibieza e, envergonhada, nem sequer ousava olhar para Nosso Senhor, mas, com o coração contrito, pedi que Jesus se dignasse dar-me um espinho da sua coroa. Jesus respondeu que me daria essa graça, mas só no dia seguinte, e a visão desapareceu de imediato. Para aqui, Agradeço ao Senhor pela graça de poder ler o Diário da Santa Faustina. Agradeço os ouvintes, agradeço pela participação. Deus abençoe. Perdão pela leitura primeira. Agradeço pela compreensão.